Nesse vídeo, vamos analisar a decisão do Federal Circuit de 2011, CyberSurf vs Retail Decision. Uma decisão que diz muito respeito às patentes na área de software, especificamente quanto ao tipo de reivindicações de suporte físico. A patente em questão trata de um método de sistema para a detecção de fraude em cartões de crédito numa transação entre consumidores e comerciantes na internet. Em vendas online, em que a compra do produto consiste em você fazer o download desse conteúdo, o endereço e a identidade da informação não são suficientes para verificar adequadamente quem é o cliente que está comprando os bens e se ele de fato é o titular do cartão de crédito. A patente propõe-se a resolver esse problema utilizando a informação do endereço IP que está acessando a internet. A Corte Distrital analisou o caso e entendeu que isso seria um processo mental de coleta de dados e avaliação dos valores. Ela estava se referindo especificamente a essa reivindicação 3, que ela trata de um método para verificação da validade de uma transação por cartão de crédito pela internet, compreendendo as etapas de obter informação sobre as transações que utilizam o endereço internet que é identificado com a transação de cartão de crédito. Construção de um mapa de números de cartões de créditos baseados em outras transações. E a utilização deste mapa de número de cartões de créditos para determinar se a transação de cartão de crédito é válida. A reivindicação especificamente 2, ela se refere a meio lido por computador contendo instruções de programa para a detecção de fraude em transações de cartão de crédito entre um consumidor e um comerciante na internet, em que a execução das instruções de programa de computador por um ou mais processadores de sistemas de computação provoca tais processadores a executar as seguintes etapas: obter a informação de crédito relativa às transações do cliente e assim repete o método escrito na reivindicação 3. A Corte Distrital diz que esse meio lido para o computador, incluindo instruções de programa de computador, ela define matéria considerada não estatutária da reivindicação de processo. E essa forma de reivindicação é insuficiente para tornar esta matéria estatutária. Então, a Corte Distrital entendeu que a reivindicação 3, que se refere ao suporte físico, ela não satisfaz o critério de máquina ou transformação, que é um critério que vem sendo adotado pelo Federal Circuit, ou seja, a patente é concedida desde que você tenha uma máquina específica para realizar aquele processo ou aquele processo implique em transformação dos estados da matéria. A a Corte Distrital, no caso, ela entendeu que esse critério do Federal Circuit não foi atendido. Quando isso foi a julgamento no Federal Circuit, ele concordou com a decisão da Corte Distrital, dizendo que a Corte Distrital corretamente sustentou que a reivindicação 3 simplesmente exige a comparação de dados intangíveis e pertinentes à área financeira. A mera coleta e organização de dados referentes a números de cartões de crédito e endereços IP é insuficiente para atender ao critério de Machine or Transformation. Isso não é visto como uma máquina nova ou particular. Além disso, a reivindicação 3 descreve o método para analisar dados
referentes a cartão de crédito, operações de cartão de crédito na internet, dizendo que a internet é meramente descrita como uma fonte desses dados. Dessa forma, a reivindicação 3 ela é direcionada a um processo mental que não é patenteável, como uma subcategoria de ideias abstratas. A Federal Circuit faz referência a um caso da Suprema Corte, caso Gottschalk versus Benson, que ali se tratou da conversão de números BCD em binários, e foi dito que essa conversão de dados se tratava de uma conversão que poderia ser feita mentalmente. O método pleiteado faz uma variação de etapas aritméticas comuns que um homem poderia fazer, alterando a ordem dessas etapas, mudando o simbolismo para a escrita do multiplicador usado, ou tomando alguns subtotais a cada operação sucessiva. Todos esses procedimentos eles podem ser executados em computadores que existem, computadores do uso da técnica, longo uso. Não é necessário nenhuma máquina para realizar essa tarefa, especificamente voltada para essa tarefa. E mesmo todas as etapas podem ser realizadas sem a ajuda de um computador. Então, no caso Benson, ficou claro que aquele método, não requerendo uma máquina específica e podendo ser realizados mentalmente por uma pessoa, isso foi visto como etapas mentais e um método, uma ideia abstrata. A Suprema Corte, então, nesse caso, parece confirmar a visão que os métodos que possam ser realizados mentalmente ou que sejam equivalentes ao trabalho mental humano são considerados ideias abstratas. Usando essa aplicação do caso Benson para a patente do CyberSUS, a reivindicação 3, as etapas do método podem ser executadas pela mente humana ou por um homem utilizando papel e lápis. A reivindicação 3 não se limita o seu escopo a um algoritmo de detecção específico. E, na verdade, nenhum algoritmo é revelado no pedido de patente. Ao invés disso, a reivindicação 3 é bastante ampla. Ela se estende essencialmente para qualquer método de detecção de fraude em cartão de crédito, baseado na informação relativa às transações passadas vinculadas a um determinado endereço internet. E tais métodos podem mesmo ser executados pela ação humana. Então você associa determinadas páginas de internet, determinados endereços IP com determinados números de cartão de crédito. E a partir do momento que a pessoa entra novamente, você consulta esse mapa, essa tabela, e faz a verificação se é compatível se você pode dizer que realmente aquela pessoa é titular do cartão. Então ele faz essa situação, que isso pode ser realizado pela mente humana. Aqui há um problema nesse argumento, que se você está se referindo a uma transação, isso até pode ser feito pela mente humana. Agora, se você está tratando de um acesso que conta com milhares ou centenas de milhares de acessos, isso já extrapola a capacidade da mente humana de conseguir reter todos esses dados na cabeça. Isso já é teoricamente possível pela mente humana, mas já não é acessível. Com relação à reivindicação de suporte físico, com relação à reivindicação 2, a reivindicação 3 fala do método, a 2 fala do suporte físico. Ela pleiteia o suporte físico contendo as instruções que realizam o método, né? A primeira parte do julgamento ele já disse que esse método é uma ideia abstrata. Quando você pega esse método e implementa no suporte físico, isso deixa de ser uma ideia abstrata? Bom, existe uma decisão de 95
que permitiu as chamadas reivindicações do tipo Beauregard, que são reivindicações de suporte físico, tá? Que foram consideradas matéria que passava pelo crivo da seção 101 da lei americana como patenteado, não era visto como método abstrato. A reivindicação 2 é clara quando enfatiza que nada mais do que uma mídia de suporte físico contendo instruções de programa de computador para executar o método da reivindicação 3. Ou seja, a reivindicação 2 não tem nada mais além disso. Ela tem o método da reivindicação 3 reescrito na forma de mídia de suporte contendo instruções para executar o método. A reivindicação 3, já de método, já foi concluída como não sendo patenteável porque é um processo mental, uma ideia abstrata. A Corte conclui que o método descrito na reivindicação 2 é claramente o mesmo método descrito na reivindicação. E aqui vem o ponto central da análise. Independente da categoria estatutária, se processo, máquina, manufatura ou composição da matéria, uma reivindicação é escrita para literalmente invocar o conceito que perpassa a reivindicação para propósitos de patentibilidade, ou seja, de análise do artigo 101. Então, para análise do artigo 101, o que vai ser importante não é a categoria, independente da categoria, não importa a categoria. O que importa é o underlying invention, é a invenção que está ali descrita. E nesse sentido, fica claro que a invenção descrita nas reivindicações de 2 e 3 são referentes ao método de detecção de fraude de cartão, não uma manufatura ou um meio de armazenamento de dados de computador. Aí a Corte faz uma referência a algumas decisões anteriores do Federal Circuit. Nessa decisão, em Abele, a reivindicação 5 da patente descreve um método para apresentação de dados, compreendendo as etapas de calcular a diferença entre dois números e exibir um valor. Tá. A Corte concluiu que essa reivindicação 5 não era patenteável, porque era uma ideia abstrata, referente ao método. A reivindicação 7 citava aparelho para exibir dados, compreendendo meios para calcular diferenças entre dois valores e meios para exibir valores. Então veja que a reivindicação 7, ela quase que mimetiza a reivindicação de método, só que ela aparece na forma de meios mais funções. A Corte diz o seguinte: embora a reivindicação 7 literalmente invoque a categoria de aparelho, a Corte tratou esta reivindicação como uma reivindicação de método para fins de análise do artigo 101, da seção 101. Então, ela também é uma ideia abstrata, mesmo na categoria de aparelho. Devido ao caráter genérico definido em termos de funcionalidade, a Corte considerou que a reivindicação 7 de aparelho, ela exalta a forma sobre a substância, uma vez que a reivindicação, na verdade, é um método ou uma série de funções. Então ele diz sempre o underlying invention, ou seja, o que a reivindicação está pedindo, na verdade, é um método. Em outras palavras, a máquina deve exercer um papel significativo para permitir que a reivindicação de método seja executada. Existe uma outra decisão aqui, SIRF, TEC, versus ITC, que ela diz que, novamente, que um meio lido por computador, da reivindicação 2, não torna um método considerado não patenteável impatenteável pelo artigo 101. Então, você vê que nessas decisões de Abele, nessas decisões da SIRF versus ITC, ela está seguindo essa ideia de que não está olhando muito para a categoria da reivindicação, mas para o underlying invention, para
por né, escrita. E essa, então, referência que se faz ao caso Benson, o caso Benson é um caso da Suprema Corte de 1972, que muitos acreditavam que já tinha sido esquecido. Ele vem novamente à tona. Simplesmente reivindicar uma implementação de software de um método puramente mental que poderia de outra forma ser executado sem o uso do computador não satisfaz o método de Machine Transformation. Então, se eu tiver um método descrito que eu não tenho uma máquina específica e que ela não transforma matéria, pode ser executada em qualquer computador e pode ser executada de uma maneira puramente mental por um ser humano, esse método ele não é patenteável e ele não vira patenteável pelo fato de você dizer que está sendo realizado em computador. Então, um método processo puramente mental não é patenteável, mesmo que executado em um computador, sustentando a afirmação lá da Suprema Corte em Gottschalk-Benson de 1972. Por exemplo, em ACRF, nós concluímos, a Corte concluiu que o método para calcular a posição absoluta de um GPS, receptor de GPS, e um tempo absoluto de recepção de sinais de satélite, isso era considerado matéria patenteável. A Corte compreendeu que, neste caso, trata-se de um método que não era um método que pudesse ser realizado sem uma máquina, e que não há nenhuma evidência de que esses cálculos possam ser realizados inteiramente pela mente humana. Ao contrário, está claro que esses métodos em questão devem ser executados não podem ser executados sem o uso de um receptor de GPS. Então aqui um método na área de GPS, tem toda uma série de cálculos para você calcular a posição do satélite, enfim, fazer uma série de cálculos, e isso ficaria além da capacidade humana fazer esses cálculos. Então esse método ele foi tido como patenteável, ele não é método mentalmente etapa mental, puramente mental. Então você vê que a questão dos métodos, elas ficam muito ligadas com relação à complexidade do método. Métodos mais complicados, que ultrapassam a capacidade de processamento humano, eles poderiam ser patenteados, enquanto os que são métodos mais simples, possíveis de ser feitos pela mente humana, seriam não patenteados. Outro caso, Research Corporation e Microsoft, o método para transformação de imagem em meio tom de uma imagem digital, comparando pixel a pixel a imagem digital contra uma máscara de ruído azul. Bom, esse método requer a manipulação de dados do computador, dados em uma rede bidimensional, e gera uma saída de uma estrutura de dados modificados, que é uma imagem digital. Esse método ele não pode, para fins práticos, ser executado inteiramente pela mente humana. Então foi considerado método patenteável. Conclusão. Bom, no caso presente do CyberSUS, uma pessoa poderia executar mentalmente o método de detecção de fraude que está descrito não só na retificação 2, como na 3 da patente em questão, de modo que o método consiste de uma abordagem geral de como obter dados de transações de cartão de crédito realizadas na internet a partir do endereço de internet e usar essa informação de uma maneira não definida para determinar se a transação de cartão de crédito é válida. Então, uma vez que as retificações 2 e 3, tanto a de método quanto a de suporte, tentam capturar um processo mental que não é patenteável, uma ideia abstrata, elas são consideradas inválidas. Então, fica afastado a interpretação das retificações Beauregard, que elas não até então vinham sendo usados para transformar métodos não patenteáveis em patenteáveis, e a partir do caso CyberSUS,
essa possibilidade fica mais restrita. Obrigado.